E eu tenho o prazer, nesta noite, especialmente, convidei uma pessoa que eu tenho uma admiração muito grande. Eu não queria falar isso publicamente, mas vou falar. Sou fã, gosto de ouvir, conheci ele por fama e por ouvir falar antes de pessoalmente, que eu até vou lembrar de um nome aqui, Josué, Dirceu Miranda. O Dirceu Miranda falava duas palavras, Josué Benção, né? Caracterizamos este versículo e passamos para o versículo em seguida. Caracterizamos. Eu lembro disso. Faz quase 60 anos que ele falou isso para mim. Então, a Marilene também está aqui, né, sua esposa. Eu falei assim para a Bianca: Bianca, capricha na foto do Josué e da Marilene. Vocês viram que passou umas 3 vezes aí de vocês. Viu, Josué? Ou você não viu? Não viu, não viu. Então, muito obrigado. E, Marilene, nós temos um grande amor e respeito por você, admiração, e por toda a família Benção, né? Que hoje o Paulo é do Conselho Nacional. Vamos receber o Josué. Josué, vamos ouvir a mensagem nessa noite. Boa noite, paz seja convosco. Eu falei agora para o Mário, só 1h30. Meus irmãos, que alegria eu poder estar aqui, como todos nós, nesta convenção de número 70. Eu comecei na 7ª. A 7ª foi a minha primeira. E esses dias eu estava lendo alguma coisa escrita pelo pastor Faulkner. Nós éramos naquela convenção 185 convencionais, contando ministros, aspirantes e delegados. Delegado? Mas tinha delegado naquele tempo? Tinha. Cada igreja podia mandar de cada 50 membros que possuía um representante da igreja para a convenção. E eu já era obreiro licenciado naquela época. Eu não sabia se eu estava licenciado para pregar ou estava de licença do ministério. Mas o nome da carteirinha era obreiro licenciado. E eu fui representando a nossa igrejinha de Getulina. E foi naquela convenção que eu saí com tempo integral para o ministério. Eu tinha apenas 18 anos de idade. 18 anos de idade. Com 16,5 para 17, eu fui credenciado como obreiro. Aquele tempo não era na convenção, era o superintendente que entregava. João de Souza me chamou lá na porta da igreja, pediu-me: como é que é seu nome completo? E esse Benção aí, como é que escreve? Aí eu soletrei, ele fez de canetas, assinou e me deu o papelzinho, botei no bolso, obreiro licenciado. E isso foi em outubro de 1961, há 60 anos atrás. Eu louvo a Deus por estar aqui. Passamos com grande parte dos pastores aqui pelo vale, porque toda pessoa que sofreu Covid correu riscos. Mas eu louvo a Deus que eu aproveitei aqueles 23 dias de descanso lá no hospital para evangelizar. Orei ali para umas 30 pessoas, no mínimo, e assim tem que ser. Mas, gente, eu não prego para pastores. Pastor, tudo que eu falar de Bíblia aqui, você já leu algumas vezes. Mas eu tenho hoje, isso Deus colocou no meu coração, desde o dia que o pastor Mário me ligou, me convocando para pregar aqui nesta noite. E eu penso que tem uma palavra profética para a igreja, para você que está aqui, para aqueles que já passaram de 60 como eu, e faz tempo, não é? Para aqueles que estão começando agora, para
A querida Helenice, que está aqui, já passou dos 80, não é, Helenice? Já passou. Mas antes, eu também pensei nisso, e eu quero, já foi feito pelo pastor Mário, para todos, mas eu quero aqui prestar uma homenagem a 4 pessoas queridas, muito próximas de nós, que foram para o céu antes da gente. Pastor Jaime Palharim, pastor Onésimo Rodrigues de Barros, pastor Eduardo Sdrojewicz, e em janeiro deste ano, a nossa querida pastora Claudete, de Manaus, esposa do pastor Martins, e me emocionou ver aqui hoje, na mesa, um livro que o Martins escreveu, homenageando a Claudete, o seu jeito de ser. Que essas pessoas já foram na frente, estão lá nos esperando, mas gente que marcou, em cada região do Brasil, outras a nível nacional, a nossa história. E vale a pena ser quadrangular. A quadrangular não deixa soldado ferido pelo caminho. A quadrangular não descarta obreiro. Eu conheço algumas igrejas boas, para quem está lá, não servia para mim, que você não encontra pastor idoso naquela igreja. Passou dos 30, 35, eles dão um jeito de descartar. Nós estamos aqui há 60 anos. Tem gente, tem uns 5 a mais que são mais antigos do que eu nessa igreja, viu, Mário? 5 ou 6 que estão há mais tempo no ministério que eu. E eu não estou com pressa de deixar ele sozinho, nem vocês não, tá? Tô não. Eu sempre digo, o céu pode esperar mais um pouco. Nós ainda temos o que fazer por aqui. Amém. Mas um outro comentário que eu quero fazer dentro da minha pregação de hoje. O que eu quero falar hoje é uma repetição do apóstolo Paulo, quando ele estava pregando em Antioquia, lá no cenáculo, e ele repete um versículo de Abacuque. Ele pregando lá, ele disse: vejam, ó desprezadores, fiquem maravilhados e desapareçam, porque no tempo de vocês eu realizo obra tal que vocês não acreditarão se alguém vos contar. Paulo estava repetindo Abacuque capítulo 1, quando o profeta Abacuque disse isso aqui: olhem entre as nações e vejam, fiquem maravilhados e admirados, porque no tempo de vocês eu realizo obra tal que vocês não acreditarão quando vos contar. Pastores e pastoras, nós trabalhamos com o sobrenatural. O pastor e a pastora, o pregador do Evangelho, não é um homem natural. Ele trabalha pela fé. Ele prega pela fé. Se alguém escolheu o ministério como emprego, está no lugar errado. Porque primeiro é mal remunerado. A maioria. Eu digo lá no Pará para os nossos pastores: qualquer vendedor de feira que vende farinha ou outra coisa ganha mais do que um pastor de uma pequena igreja. E por que o pastor continua lutando no ministério 10 anos, 20 anos, 30, 40? Porque ele foi chamado. Ele foi chamado, ele não está ali no ministério de oferecido. Ele foi chamado, vocacionado, escolhido. E Deus, o Senhor Jesus, disse para ele: dê fruto, e fruto que permaneça. Vocês sabem qual um tempo desse, uns anos atrás, o Roberto Campos, aquele economista famoso, ele fez 80 anos, alguns anos atrás, muitos anos até. E fizeram uma mega festa para ele. Você vê a diferença
daquele que conhece o poder do Evangelho e os que não conhecem. Fizeram uma mega festa, estava lá Fernando Henrique, estava lá Sarney, só gente da alta. E todos o homenagearam. E na hora dele falar, ele começou dizendo as seguintes palavras: eu ainda não tenho 80, mas tem gente aqui que já fez. Ele disse: olha, vocês sabem qual é a única vantagem de se ter 80 anos? Todo mundo ficou esperando o que ele vai dizer para ele. Ele disse que não tem vantagem nenhuma. Não é verdade. Não é verdade. Os cabelos brancos, os anos, geram experiências. E a gente vai aprendendo o que não sabia. Vai mudando conceitos. Quantos conceitos errados eu já tive. E cada um de nós aqui. E esses tempos atrás, eu nem tinha pensado em contar isso aqui hoje, mas eu acho que enquadra com aquilo que eu vou pregar. Tinha um obreiro no interior do Pará, tem aliás, que eu nunca olhei para aquele obreiro dizendo: mas que cabra bom, esse sujeito tem uma história. Eu não via história nele. Todo lugar que ele assumia uma pequena igreja, ele entregava menor. Aí nós criamos uma região nova no Marajó, que talvez seja a região menor em população do Brasil. 3 cidades, aliás 2 cidades. A maior, que é a sede, tem 25 mil habitantes. E a outra tem 18 mil, então 43 mil habitantes. E por que uma região lá? Porque é longe de tudo. Só que essa cidade, que tem 25 mil habitantes, tem 51 igrejas do Evangelho Quadrangular. E esta outra, que tem 17, 18 mil, tem 8 igrejas do Evangelho Quadrangular. E abrindo. O dia que eu fui lá para fazer a festa da posse da superintendente ou da diretora do campo, pastora Cleia, em Ponta de Pedras, uma mulher dinâmica, ela foi líder comunitária da Igreja Católica, ela abriu 30 e poucas comunidades. E quando eu cheguei lá, disseram uma festa bonita, um grande almoço, churrasco, peixe, tudo que você pensasse. E estava lá aquele pastor. E aí ela foi lá e disse: pastor, deixa eu apresentar aqui o meu pai na fé. Mudei o conceito na hora. Vocês sabem que eu falei à noite, publicamente. Eu disse: irmão, acho que é Nelson o nome dele, salvo engano, você não precisa fazer mais nada no ministério. Você já ganhou a Cleia. Há 20 anos atrás, ela já abriu quase 40 igrejas nesses 20 anos. Pronto, tá. Você está resolvido. Seu passaporte, lugar de honra lá está garantido. A vantagem da pessoa fica um pouco mais experiente, não é idosa, é que ela vai aprendendo com a vida. Mas agora vamos para o texto. Quando eu disse que nós não trabalhamos no natural, a matemática de Deus não é 1 mais 1 são 2. Não. Na matemática de Deus, 1 e 1 é infinito. Os números de Deus são infinitos. A igreja do Evangelho Quadrangular, que nasceu há 70 anos, e há poucos dias eu disse isso em Belém, e vou dizer para todos que estão aqui, aqueles também que esperam resultados muito rápido. Quantos anos o Haroldo Williams ficou aqui no Brasil sem pregar? De 47 a 51. A igreja americana sustentando aquele missionário, sua família, aluguel de casa, veículo, alimentação. 4 anos sem produzir nada. E esses dias eu estava lendo a biografia
do Haroldo Williams, escrita pela esposa dele. E ela dizendo dos 30 dias ou 40 que ele jejuou, tomando uma refeição por dia, uma sopa por dia, antes de começar o primeiro trabalho. E começou aquela cruzada bonita, maravilhosa, a tenda. Lá naquela tenda foi curada a esposa do pastor Raul de Castro, dona Nair, de câncer. Naquela época que a palavra nem se repetia, a pessoa dizia aquela doença ruim, porque teve câncer, estava condenada a morrer. E ela foi curada. Aí Euzinho também, acho que já recebeu essa bênção, né? Pois bem. E com a cura sobrenatural daquela senhora, toda a família se tornou quadrangular. Mariano de Castro, Raul de Castro, Lauro de Castro, Odá Peçanha de Castro, todos. O velho Mariano era chamado de o patriarca. Eles vieram da onde? Da igreja presbiteriana. E assim foi acontecendo. Esta palavra escrita por Abacuque não estava se referindo a nenhum momento bom. Era até um momento ruim. Ele estava fazendo uma profecia ruim para Israel. Quando Paulo menciona, ele já menciona numa outra dimensão, mostrando a igreja de Jesus. Ele dizendo lá para o pessoal de Antioquia, o profeta falou que realiza os vossos dias obra tal que não crereis quando vos for contada. Se alguém perguntasse para mim, há 63 anos atrás, 60 anos atrás, quando eu fui na primeira convenção, o que você acha dessa igreja? 185 convencionais. Na última noite, eu acho que foi para humilhar a gente. Estava tendo uma encrenca muito grande na quadrangular. Tinha saído o vice-presidente, o secretário executivo já estava quase demissionário. E era um momento, apregoavam a divisão da quadrangular, que ela seria anexada por uma outra igreja, que naquela época era muito famosa, tinha um programa que cobria o Brasil inteiro, do missionário. Todo mundo dizia que nós íamos ser engolidos por aquela igreja, ia ser um apêndice, vou dizer o nome com todo respeito, Igreja o Brasil para Cristo, missionário Manel de Melo. Sobrou firme ali na batalha o Orlando Gauso, o pastor Focre, o pastor Tavares, o Zaé Presto do Amaral, eram os conselheiros que ficaram e correndo esse Brasil. O Focre visitou quase todas as igrejas, que eram 108, 110, no Brasil inteiro. Lá no Rio Grande tinha 2, Santa Catarina 1, Paraná umas 10, Minas Gerais tinham 3, Mato Grosso, os 2 juntos, umas 5 ou 6, Norte e Nordeste, nenhuma. E na última noite da convenção, lá na Barra Funda, um salão que comportava 300 pessoas, tinham lá os 150 convencionais, mas os membros da igreja, chega o coral daquela igreja, 200 vozes. Foi para humilhar a gente, né? Foi para humilhar. E entrou, não teve onde sentar, cantou em pé. Aí deram a palavra para o missionário Manel de Melo, um homem muito respeitado na época. E ele pegou o tema que ia ser do pregador da noite, diga aos filhos de Israel que marchem. Ele já atrapalhou o pregador, já pregou sobre aquele tema lá uns 10 minutos. E hoje, com todo respeito, qual é o tamanho daquela igreja? Eu sei que em São Paulo ainda tem algumas. No norte tinha uma, quando eu cheguei em Belém, fechou, venderam o templo. Respeito, porque começou errado. A igreja quadrangular não começou com divisão de nenhuma outra. Os pastores que vieram, vieram porque foram batizados com o Espírito Santo. Eliezer Pulha, Gessé de Toledo, Joaquim, Egídio, Geraldino, Tavares.
o Gauso, o João de Souza, Jovino, Guilherme e todos os outros vieram não porque não eram titulares de igreja nenhuma. O Guilherme era guia leigo, o João de Souza era guia leigo e assim por diante. Mas eles saíram de lá. Até tem uma história do Guilherme Rodrigues, não sei se tem algum parente dele, eu sei que ele tem 2 filhos pastores, não sei se estão aqui hoje, o Josué e o Paulo. Eram meninos, quando eu pregava lá por Tupã. Um dia o pastor da igreja metodista, muito preocupado, porque 6 ou 7 guia-leigos tinham sido batizados com o Espírito Santo e estavam fermentando a igreja. Isso é um fermento bom, né? E ele fez uma assembleia num domingo de manhã e falou a verdade que ele queria falar contra o batismo com o Espírito Santo. O Guilherme ele era funcionário do João de Souza, vendedor do armazém do João de Souza, um homem simples. Pegou a Bíblia. Eu peço a palavra, pastor. Foi lá e leu Atos 2, 1, 2, 3, 4, 5. E ficaram cheios do Espírito Santo, falaram línguas, etc. E perguntou para ele: pastor, isso aqui é bíblico? É, sim, senhor. Então o senhor tem que rasgar essa página, porque o senhor não crê nela. E pegou a Bíblia dele, e naquele dia ele foi embora da igreja, e os outros também foram, e se tornaram todos pastores da Quadrangular. Aquelas obras do Noroeste, Paulista, eles que abriram. A Quadrangular não é produto de divisão, é uma igreja que prega a unidade. Eu disse aqui na minha última pregação, lá em Santa Catarina: quem ama não divide, briga para ficar junto. Para dividir, não, nunca. Pois bem, ali o profeta Abacuque estava dando um alerta para Israel, para Judá. Eram invencíveis. Davi nunca perdeu uma guerra. Então eles vangloriavam do poder bélico da época, que era nenhum, mas do exército valente, brigador, lutador deles. Então o profeta alertou: cuidado, porque nos vossos dias coisas vão acontecer que não se acreditará quando falar. E o que foi? Invasão de Jerusalém, destruição, levaram os tesouros de Deus e tudo lá para a Babilônia. Mas agora Paulo está falando no outro sentido. Ele está falando das coisas que Deus faz para levantar um avivamento e um reavivamento. E o próprio profeta Abacuque, ele faz aquela oração: Senhor, aviva a tua obra e faz-a notória no meio dos anos. Nós sempre precisaremos de um reavivamento, irmãos. Todo dia é dia de reavivamento. Agora, quando eu disse palavra profética, por favor, não confunda com aquelas conversas fiadas que de vez em quando você escuta alguém: então agora eu vou profetizar, eu vou falar. Não, senhor. O que já profetizaram para mim, eu já estaria no céu. Um tempo desse botaram lá nas redes sociais que em janeiro de 2019, daí tantos dias o senhor vai entrar na glória. Eu fiquei esperando, eu quero ir para a glória, mas acho que é cedo ainda. Não fui, estou aqui até hoje. Não é isso palavra profética. A palavra profética é o desafio que nós fazemos a nós mesmos, porque nós já temos o Espírito Santo. Nós não temos que procurar nada novo. O Espírito Santo está em nós. Nós temos a história da igreja vitoriosa de Jesus. Quando ser cristão era ser condenado à morte, e ninguém negou a fé. Estamos bem no Brasil, por enquanto. Vamos tentar continuar indo bem. Vamos tentar. Temos liberdade, ainda temos. 70 e poucas pessoas foram
fuziladas na Coreia há 3 ou 4 anos atrás, em praça pública, pelo crime de terem uma Bíblia escondida em casa. Qualquer pessoa, e são poucas pessoas que visitam a Coreia, porque lá é tudo caro, difícil, não tem liberdade nenhuma, mas alguns que têm coragem de ir lá, é dito o seguinte: você tem a Bíblia no seu celular, deleta. É crime. É crime. Nós ainda temos liberdade. Igreja Quadrangular, 70 anos. Grande em muitos estados, nem tão grande em outros. Nós podemos ser, talvez em 8 ou 10 anos, a segunda maior denominação do Brasil. Só depende de nós. Quem é que pode crer nisso? Só depende de nós. A palavra de Deus diz que nós devemos fazer aquilo que tem que ser feito enquanto é dia. A noite vem quando ninguém mais pode trabalhar. Para aqueles nossos irmãos que já foram para a glória e foram homenageados aqui hoje, a missão deles terminou. Nós que estamos aqui temos que gerar em dobro. Agora, veja a palavra de Paulo. Vamos mudar um pouco o texto sem mudar a verdade. Eu quero fazer nos vossos dias uma obra tal que quando alguém contar, não será acreditado. Irmãos, eu gosto de desafio. Eu gosto. O desafio faz bem. O desafio é sair da zona de conforto. O desafio é enfrentar coisas novas. No mês de setembro de 73, eu vim aqui a São Paulo para pegar aquele tempo que a gente abria obras. O Mário deve lembrar disso e outros antigos. Você vinha no conselho e pegava um ofício para o governador, um ofício para o Tribunal de Justiça, o promotor, para o juiz da cidade, para o prefeito. E era bom, porque quando começavam a perseguir a gente ia lá e dizia: não, eu comuniquei minha estado aqui, está aqui protocolado, tal dia eu protocolei esse pedido. Então eu vim buscar, porque eu estava indo para o Pará. Saí jantar à noite com o Joel Suete, meu irmão, meu amigo, a pessoa que eu sempre gostei dele. E ele disse: Josué, eu estive aí hoje no conselho e eu vi o pessoal escrevendo uns ofícios. Tu está indo para Belém do Pará. Aquele tempo não tinha asfalto na Transamazônica e estrada nenhuma para o Pará. Eu disse: estou indo. Não pode. Não, peraí. Quando você foi para a Bahia, eu já achei que tu não estava bom da cabeça. Agora você endoidou de vez. Mas, irmãos, é pela loucura da pregação do Evangelho que as pessoas são salvas. Se não viesse aqueles malucos para o Brasil, o Haroldo Williams, depois o Emílio Vasques, onde é que nós estávamos? Eu estava lá lustrando móveis em Getulina. Se eu já não tivesse morrido, você estaria fazendo aquilo que você fazia na vida. E olhe lá, alguém teve a loucura de sair da Califórnia, o estado mais rico dos Estados Unidos, fazer um estágio na Bolívia, entre os índios, e vir para o Brasil, trazer o evangelho quadrangular, o evangelho completo. Esta igreja é a pioneira do reavivamento do Brasil. Pioneira. Jesus salva, cura, batiza, voltará sem legalismo. Já tinha uma ou duas igrejas pentecostais no Brasil na época, mas legalistas. Não pode. Quando a palavra de Deus diz: tudo é possível que crê, pode sim, pode crer, pode confiar, pode pregar, pode anunciar. Agora, nessa loucura, nós fomos.
E eu quero dizer para vocês uma outra loucura que está acontecendo esse ano, que quase, ainda mais em pandemia. Eu tenho vários superintendentes do Pará, que a gente se reúne cada 2, 3 meses, todos, para discutir o que está acontecendo no estado. Nós não temos mais cidade para abrir no Pará. Já tem uns 10 anos que os 144 municípios foram cobertos. Então agora nós estamos indo para vilinha, para beira de estrada, para beira de rio, para povoados, distritos. Hoje, eu me dou muito bem com a liderança das Assembleias de Deus em Belém. Lá nós temos 2 ramos fortes, divididos. Pastor Samuel Câmara é meu amigo. Nós temos 2 programas de televisão diário, um da igreja nossa, outro do Lorival Pereira, na televisão deles. Me dou muito bem com o presidente da outra convenção. Eles, entre eles, não se dão muito bem, não. Não é problema nosso. Mas em Belém, a quadrangular hoje tem mais igrejas do que a Assembleia de Deus, a igreja mãe que nasceu no Brasil lá. Nós temos quase 700 portas abertas numa cidade de 1.400.000 habitantes. E a primeira região da Pedreira, onde eu sou superintendente, vai abrir agora, daqui até final de dezembro, mais 6. Eu só proibi abrir lá uma obra. Quero dizer isso para aqueles superintendentes que ainda têm o monopólio de eu sou o superintendente da região, eu sou o pastor da cidade. Eu só proibi abrir uma. Um superintendente me ligou e disse: pastor, tem um pastor aqui tem uma igreja aqui, um casal de pastores da primeira região, e eles estão abrindo mais um tabernáculo. Eu quero colocar para o senhor ver se tem jeito da gente mudar isso aí, porque eu tenho lá uma igrejinha construída numa rua, e eles só pulam uma casa. Eles estão alugando lá um local para abrir a 6 metros, 8 metros de distância. Aí eu chamei o pastor e a pastora e disse: olha, assim não, aí também está exagerando. Vai dar a impressão que as 2 igrejas brigaram e dividiram. Procura um local pelo menos a 150 metros, daí já pode. 150 metros é grande, é longe. Aí tem apenas ilustrando, no mês de janeiro, nós lançamos um desafio. Ninguém adivinhava que ia voltar a pandemia. Vamos abrir o maior número de igrejas este ano. Vamos que vamos. Pá. Chegou em junho, dia 30, 180 dias. Nós tínhamos aberto 212. Aí eu falei: pastores, vamos fazer uma coisa. Vamos estabelecer então um alvo. 365 dias, 365 obras. Uma por dia. Todo mundo deu as mãos e orou. Olha, até ontem, dia 14 de novembro, 318 dias deste ano, nós já abrimos 311. Só estamos devendo 7. E vamos passar. É loucura. É loucura. Isso pode acontecer em todo lugar. Mas e os obreiros, pastor? Verdade. O Ceará é grande, mas os cearenses são poucos, não é? Isso dizia um pregador antigamente. A seara é grande, disse Jesus, mas os ceifeiros são poucos. De fato, falta obreiro. Mas nós temos agora uma fábrica de obreiros nova. Além do ITQ, além da IBD, além de tudo, dos cursos, nós temos a célula. As células são fábricas de obreiros, fábricas de pastores. Lá na célula, aquele obreiro está administrando e dirigindo uma igrejinha de 8, 10 pessoas. Depois de um ano, pode dar uma igreja para ele que ele vai tocar. No Equador, há uns 60 anos atrás,
teve uma grande cruzada na Quadrangular, na cidade de Guayaquil. Nós temos até uma boa igreja lá. E ganharam muitas almas. E aí o pastor, e agora? Tinha os endereços das pessoas que aceitaram Jesus na cruzada, com 8, 10 mil pessoas. Tinha mais de 1000 cartões de decisão em vários bairros da cidade de Guayaquil. 60 anos atrás, mais ou menos. Sabe o que o pastor fez? Chamou 10 ou 15 professores da escola dominical da sua igreja e disse: olha, cada um de vocês vai cuidar, vai abrir uma congregação lá nesse bairro. E de repente tinha 50 obras em Guayaquil, dirigidas por professores da escola dominical. Irmãos, nesta última convenção que nós tivemos agora, há menos de um mês, eu chamei a comissão de relações ministeriais e disse: olha, tem um obreiro aí que ele tem que ser aprovado. Nós colocamos, primeiro que eu não sabia que ele não era obreiro. Eu vi o trabalho que ele estava fazendo lá em Ananindeua. Um ex-cachaceiro, ex-drogado, ex-assaltante, jovem ainda. Todo o bairro conhecia aquele rapaz. E ele inaugurou o nome de um templo. Ele botou o nome do Templo da Grandeza de Deus. O nome dele agora mudou, é Marcelo da Grandeza de Deus. E eu precisei de um obreiro para uma cidade grande, longe de Belém. Chamei o superintendente dele e disse: olha, eu preciso do Marcelo, lá em Viseu, uma boa cidade com igreja pequena. Ah, meus irmãos, depois é que eu descobri que ele não era obreiro credenciado. Ele e a esposa, junto a um grupo de obreiros, líderes, cada dia com a bata da cor da bandeira. Até eu pedi para eles deixar o vermelho para depois, daqui 1 ano, 2, usar só as outras. Todo dia, o amarelo, o lilás, o azul. E eles saem na rua, de loja em loja orando, na feira, de banca em banca orando. A igreja comportava lá umas 150 pessoas, não está cabendo mais. Ele já está fazendo agora um templo de 17 por 30 e poucos. Foi levado a obreiro nessa convenção. Ainda bem que ele passou, né? Conseguiu. Deus pode fazer uma revolução no Brasil através dessa igreja. Não atrapalhe o que Deus quer fazer. Não atrapalhe a obra de Deus. Esqueça ciúme, ciumeira. Esqueça, agora aquele pastor vai ser maior do que eu. Primeiro, Jesus, sendo o Senhor, lavou o pé de todo mundo. E ele diz: fazer isso, lavar os pés, é muito fácil pegar uma bacia d'água e lavar o pé de alguém. Não é isso não, seja humilde. Quanto mais Deus te abençoar, mais humilde seja. Porque Deus não divide a glória dele com ninguém. Eu agora não vou dizer nomes, por favor. Mas eu conheci obreiros, e muitos de vocês conheceram. Marrafon conheceu, trabalhei com ele. Pessoas com carisma assustador, que chegava numa cidade em 3, 4 dias, era o superstar. Mas pessoas que chamaram a glória para si. Obreiros bons nós tivemos, que se perderam. Talvez até na época, eu entendo, não houve alguém ali perto dele para orientar, alguém para ensinar. Grandes evangelistas,
amigos que eu tive, que eu olhava para aqueles pregadores, aqueles evangelistas, e dizia: será que um dia nós vamos ter um outro igual na igreja? Pena que eles não continuaram, perderam o ministério. Por quê? Por tolices, por infantilidades. Trocaram a primogenitura pelo pratinho de lentilhas. Irmão, prato de lentilha acaba. A bênção da primogenitura, ela é para sempre. Louvado seja Deus. A igreja do Evangelho Quadrangular tem tudo para multiplicar. Não é crescer, não, é multiplicar. A visão perfeita do reino de Deus é aquilo que Paulo, estando em Mileto, ele mandou chamar os pastores de Éfeso. E ele reuniu aqueles pastores e disse: olha, eu acho que vocês não vão mais ver meu rosto, porque eu estou indo para Jerusalém. E Deus tem me falado através de profetas em vários lugares que coisas estranhas me aguardam em Jerusalém. Só que Paulo não sabia o que era. A gente descobre, ele chega em Jerusalém e é preso sob acusação de que enfiou dentro do templo pagãos, o que não era verdade. E aquela prisão de Paulo foi útil, porque o evangelho chegou em Roma, mas ele foi decapitado. Então o Paulo escrevendo lá, e aliás falando, e Lucas anotou que o Lucas estava junto naquela viagem, e ele disse uma frase que é descrita por todos os teólogos, que é a visão perfeita para a igreja. Atos 20, 20. Não deixando de vos ensinar tudo aquilo que proveitoso for em toda a Ásia, quer seja publicamente e de casa em casa. Eu sei que muita gente não entendeu até hoje o que é célula. E não entendeu, eu vou explicar por quê. Porque quis transportar para dentro da sua igreja a visão de outra. Cada igreja é uma. Cada igreja é uma. Cada pastor tem que pegar a visão. Se nós olharmos a quadrangular do ano 60, nós vamos encontrar células lá de outra maneira. Nenhum de nós aqui começou a pregar num culto de Santa Ceia. Nunca. Qual é o pastor que vai pegar aquele irmão que não sabe nem quem é? Vem aqui, hoje você prega na Santa Ceia. Foi assim que você começou? Quem é que fez sua primeira pregação numa casa de família ou num grupo missionário? Levanta a sua mão. Espera aí, todos? Todos. E hoje com as células, eu nunca entendi o grupo familiar do Puyonchu, não consegui entender. Mas quando eu li sobre célula, quando eu sentei com um pastor lá em Santarém, em 1 minuto, eu disse: é isso, visão perfeita. Fazer de cada cristão, de cada quadrangular, um multiplicador. Ah, pastor, mas isso dá um trabalho. Dá, é verdade. Pastor foi chamado para quê? Para ter uma vida mansa, tranquila. Foi? Não, para morrer. Aqueles primeiros da igreja primitiva, ainda bem que nós não precisamos. Então nós temos que nos matar pelo reino enquanto estamos vivos, para que de repente a igreja não seja morta por falta de crescimento. Eu estava ouvindo esses dias, acho que vocês devem ter ouvido, um vídeo do pastor Estevão Hernandes, né? Aquele pastor presbiteriano, um grande pregador. Ele falando dos 500 anos da reforma que aconteceu alguns anos atrás. Agora nós comemoramos 504 anos, dia 31 de outubro. E ele
fazendo uma pregação num ginásio que tinha muita gente. Ele disse: eu fui na Europa nos 500 anos da Reforma. A Europa não tem o que comemorar. Cuidado, pastor, que isso pode chegar até nós. Ele disse: eu fui numa igreja onde pregou Spurgeon, onde pregou Wesley, os grandes avivalistas. O senhor sabia o endereço? Daquela igreja partiram muitos missionários para o mundo. Aí eu cheguei, e claro que ele já devia ter sido avisado. Ele entrou, não tinha púlpito, não tinha banco, tinha mesas espalhadas. A igreja tinha virado um bar. Um bar. Aí ele dizendo que na Inglaterra, berço dos anglicanos, dos missionários, antes dos Estados Unidos era a Inglaterra, de Wesley, que recriou as células. Ele falou: 4% dos cristãos dos crentes frequentam a igreja. Sabe por quê? Porque o pai acha que já o filho estudou a semana inteira, coitadinho, vai para a escola toda manhã, e agora domingo tem que ir de novo. Eu fui criado na escola dominical. Um pouquinho do que eu aprendi lá com a professora Margarida, com a Antoninha, com a Lélia e Getulina. Depois as duas igrejas fecharam naquela cidade. Quando houve uma evasão, o povo todo saiu para São Paulo com o término dos cafezais. As duas igrejas fecharam, os templos. Tinha templo. E eu fiquei um tempo fora. Com 16 anos o Espírito Santo me pegou na quadrangular. Dia 28 de janeiro eu fui, já falei sobre isso em alguns lugares. Veja o que é o sobrenatural de Deus. A minha irmã, que já está no céu, ela não me convidou não. Irmão é aquele negócio, é mais forte, né? Eu cheguei em casa, ela estava lá, tinha vindo do interior, da roça, e ela me disse: hoje você vai comigo na igreja. Eu já tinha passado umas 2 vezes lá na tenda, que eles chamavam de tenda, era um salão alugado, tenda de Jesus, porque no mês de junho de 1954, eu fui na tenda em Lins, com a caravana de crentes. Olha, o negócio era tão forte, que aquela tenda de Lins mexeu com a região. A igreja presbiteriana e a Assembleia de Deus alugaram um caminhão, numa noite fria do mês de junho, e a gente foi aqueles 24 quilômetros, estrada de chão, 1h30, para chegar na tenda, para assistir o culto. E a minha irmã também começou na tenda em Lins, a filha dela foi curada. Hoje você vai comigo na igreja. Estou colocando esse testemunho para você ver. Não crereis quando vos for contado o que Deus pode fazer. Eu já tinha passado umas 2 vezes lá na tenda, era numa rua principal, e não gostei não. Aquele negócio do pessoal, umas meninas na frente, cantando, batendo palma, não tinha um instrumento. O pastor sentado, tinha uma mesa ali, ele sentado mexendo na Bíblia para lá e para cá. Pastor Antônio dos Santos Silva, de Lins. Ele ia 2 vezes por semana lá. Vocês sabem qual foi o conceito que eu tive? Bom, as meninas estão cantando para matar o tempo, para chegar os atrasados. Toda a igreja tem os atrasados que chegam depois, né? Ou então esperando o pastor achar a pregação, a mensagem que ele vai pregar. Não gostei. Aí a minha irmã disse: você vai na igreja hoje comigo? Relógio, quem é que tinha aquele tempo? Só gente rica. Aí eu olhei lá no relógio da matriz, 8 horas, vai começar agora, é cedo para mim ir lá. Fiquei lá num bar, batendo umas bolinhas no bilhar. 8h20 eu olhei de novo no relógio da matriz, já acabou a cantoria. Eu vou lá, para minha irmã ver que eu fui. Fiquei encostado na porta do salão. Hoje é um templo quadrangular naquele lugar. A maior igreja de Getulina hoje é quadrangular, olha lá. Pois bem, fiquei parado na porta ali.
só para minha irmã ver que eu tinha ido. Quando acabou o culto, o pastor Santos Silva, ele era descendente de português, um homem bravo, sabe aquele crente, pastor bravo, que dá bronca em público, que diz tudo que tem que dizer no púlpito. Ele olhou para a porta, só tinha eu lá. Ele disse: olha, é o seguinte, terminou aqui a reunião, nós vamos ter agora aqui uma mini vigília de 1 hora, para a gente buscar o Espírito Santo. Aí ele olhou: vocês que estão na porta, que era só eu, vocês podem ir embora. Me tocou da igreja, né? Ou se quiser entrar, pode entrar. Mas primeiro ele falou de ir embora. Estou dando meia volta para sair. Olha, Deus usou outra pessoa. Lá no último banquinho, pertinho da porta, tinha um professor, o professor Gustavo. Funcionou algum tempo a congregação presbiteriana na casa dele. E eu frequentava. Aluno assíduo. Minha primeira calça comprida, o tecido, aquele brincaque, eu ganhei, porque num ano eu não faltei uma aula na escola dominical, morando na fazenda. Ô Josué, senta aqui. Sentei. Aí o pastor falou uns 10 minutos, aí eu prestei atenção. Falou do Espírito Santo. O Espírito Santo eu sei que é coisa boa. Qualquer cristão, católico, espírita, sabe que o Espírito Santo é coisa boa. E eu era evangélico, desviado. Nunca fui batizado. Uma vez que minha mãe me levou para batizar quando era bebê, o pastor não foi. Aí ela queria batizar de qualquer jeito, me levou lá numa capela católica no interior, o padre não foi. Aí o dia que eu fui me batizar, botei um terninho que eu tinha de formatura do grupo escolar, né? Terninho, gravata borboleta. Você vai batizar hoje, o reverendo vem. Eu já tinha 11 para 12 anos. Aí o reverendo disse: qual é a idade dele? 11 para 12 anos. 12. Não pode batizar. Tem que fazer primeiro o curso da profissão de fé. Fiquei sem batizar de novo. Aí, estou lá, ouvi aquilo. Irmãos, realizo uma obra que não crereis quando vos for contada. Isso aconteceu na sua vida de outra maneira. Naquela hora, eu não falei nada. Eu só pensei: Senhor Jesus, se eu receber o Espírito Santo, eu vou te servir. Em menos de 1 minuto eu estava falando em novas línguas. Milagre. 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 Então, para concluir esta obra sobrenatural, no outro dia me batizei nas águas, junto com a minha irmã, e naquela noite foi batizado junto com o Espírito Santo um grande amigo que está lá no céu me esperando, Mauro Damasio. Foi batizada com o Espírito Santo uma menina de 8 anos, Conceição. Nunca mais eu tive notícia, fiquei sabendo agora há pouco tempo que ela é pastora de uma igreja. Aquela menina que hoje deve ter uns 65 anos, mas faz 60, ela tinha uns 8, pastor aqui perto de Americana, por aqui, de uma igreja. E a outra moça está lá até hoje na mesma cidade, mas está firme com Jesus. 4, dos 4, 3 pastores. Lá naquela igreja pequenininha, nós tínhamos 18 jovens. 18. Eu, pastor Doroti, irmã do Mauro, o Maurício, irmão do Mauro, o Mauro, o Vitoriano Sabino, que você conhece, sabe quem é, o irmão dele, o Moisés. 7 ou 8 pastores saíram daquela congregação. Milagre. Para concluir, você conhece, não vou contar a história, Atos capítulo 10, a história de Cornélio. Ali você vê outro milagre. Um grupo que não era judeu, não conhecia a história de Israel, não conhecia as promessas do Messias, e Deus faz aquele trabalho sobrenatural, falando com ele. Eu preguei sobre isso domingo passado, e disse: boas obras não salvam ninguém. Tem que acabar com essa história de que tem que preencher um certo regimento para ir para o céu.
Única coisa necessária é crer, é receber pela fé a graça salvadora de Jesus. Nenhum de nós que está aqui merecia ser salvo quando foi. Fomos pela graça. Olha, Cornélio, muito melhor do que nós. O Senhor falou. Olha, Cornélio, Deus falando, hein? É um homem de oração, um homem que dá esmola, está na Bíblia. Um homem íntegro. E por que ele precisou do Pedro ir pregar para ele ser salvo? Porque ele não conhecia Jesus. Aí o Espírito Santo mostrou aquela visão para o Pedro ir lá. Era gentio, não podia entrar naquela casa. Para concluir, irmãos, capítulo 10, Pedro pregando do jeito que ele pregava em Jerusalém, ninguém entendendo nada. Falou de Abraão, de Isaac, Jacó, de Jesus de Nazaré, que foi ungido com o Espírito Santo e poder, o qual andou fazendo o bem e curando os oprimidos do diabo, porque Deus estava com ele, e nós somos testemunha, como pregaram no madeiro, mas Deus o ressuscitou no terceiro dia. Que um gentio pagão ia entender isso? Mas o que aconteceu naquela hora? Caiu o Espírito Santo sobre todos os gentios que estavam naquela casa. E naquele dia nasceu a nossa igreja. Porque a igreja judia nasceu em Jerusalém, mas a igreja gentílica nasceu na Cesareia, na casa de Cornélio, quando o Espírito Santo foi derramado sobre todos. E aí o Pedro ficou numa sinuca de bico, como a gente costuma dizer, né? Como é que nós vamos deixar de batizar esse pessoal se eles receberam o Espírito Santo como nós? Batizou todo mundo. Teve que se explicar depois lá na igreja em Jerusalém. Fizeram uma convenção extraordinária para que fosse explicado por que gentios foram batizados. E tudo ficou resolvido, nós sabemos disso, capítulo 15 de Atos. Igreja, nós temos todas as ferramentas que nós precisamos. Nós precisamos viver o sobrenatural todo dia. O maná tem que cair de algum lugar. Todo dia a igreja, quando um membro da igreja é batizado com o Espírito Santo, é mais um milagre que está acontecendo. Quando uma pessoa se converte, é mais um milagre que está acontecendo. Antes eu dizia, oh, graças a Deus que 10 almas foram salvas. Hoje quando vem 2, 3, 8 ou 10, eu fico olhando ali dizendo, onde é que está aqui a Aimee McPherson? Onde é que está o futuro Billy Graham? Nessa criançada que hoje andou por aqui e louvou a Deus, onde estão os futuros Billy Grahams, as futuras McPherson, os futuros Haroldo Williams, ou os futuros pastores como você que está aqui? Deus está levantando. Agora, por favor, eu preciso dizer mais outra vez essa palavra. Não tenha ciúme de ninguém. Não tenha inveja de ninguém. E quando você crescer, não menospreze ninguém. Não pense que nós sabemos tudo e os outros nada. É o Espírito Santo que opera tudo em nós. Digam amém. E olha, nós vamos abrir 365 igrejas este ano. E a sua região, quantas vão abrir? A resposta é tua. Se não sonhar, não abre nenhuma. Se não sonhar com as almas batizadas, não batiza nenhuma. E você sabe o que começa a acontecer? Quando a igreja para de crescer, cria uma porção de criança na sua casa e ninguém delas casa. Fica tudo rapaz e moça de 30 anos, 35, 40, 47, 48, solteiros. Daqui a pouco estão discutindo, cada um está mais enjoado do que o outro. Quando a igreja do Senhor Jesus, olha, não estou falando por nenhum solteirão aqui, estou mencionando ninguém aqui, por favor. Mas é verdade. Quando a igreja para de ter bebês espirituais, que o povo não tem de quem cuidar, começa a fofoca, um querer fiscalizar a vida do outro. Por favor, fiscalizar o pecado do teu irmão não te livra dos teus, nem dos meus. Deus não nos chamou para ser fiscais, nem porteiro do céu.
Eu preciso contar essa história. Mais um minuto, Mário de Oliveira. Mais um só. Estou fazendo uma aula um dia para os candidatos ao batismo e uma senhora de 92 anos, a avó Estefânia. Naquela semana tinha acontecido um trucidamento em Belém. Os bandidos invadiram a delegacia, mataram um delegado e um escrivão de polícia. Toda a polícia do Pará se mobilizou, questão de honra. Mataram os 3 ou 4, ficou faltando o chefe, o Mapará. É até apelido de um peixe lá do Pará, Mapará. 7 dias depois eles encontraram o sujeito, 150 tiros. Cada policial teve que dar um para não ser ninguém um matador. Foram todos. E aquela senhora, olha o que ela perguntou para mim na aula. Eu estava falando sobre perdão. Missionário, 92 anos. O Mapará já está no inferno? Que era o dito cujo, né? Estou encerrando. Eu disse: irmã, eu sou pregador do céu, sou pregador do Evangelho, não sou porteiro do inferno para ver quem está lá. Eu não sei, quem sabe aquele homem da cruz, quem poderia pensar que ele fosse salvo? E foi. Vamos ficar em pé? Todas as pessoas ruins que nós conhecemos, comece a orar por ela, e daqui a pouco um milagre vai acontecer. Faça na tua igreja um desafio de Pentecostes. Vamos nos tornar, em 10 anos, a 2ª maior denominação evangélica do Brasil. Quem pode crer nisso? Olha, no Pará nós já somos. Mas podemos ser em São Paulo, podemos ser em Minas. Minas está pertinho. Podemos ser no Paraná. Eu quero orar com você. E ore por mim. Eu quero ainda, daqui mais umas 10 convenções, estar contando histórias aqui para vocês. Nosso Deus, obrigado pela tua palavra. Que o Senhor continue fazendo coisas sobrenaturais no nosso meio. Opera, Senhor, abençoa este ministério, abençoa o conselho estadual, os conselheiros estaduais, o nacional, o nosso presidente, sua família, todos que estão aqui. Usa-nos para mudar a história do Brasil para melhor, em nome de Jesus. Amém. Só quem crê aplauda. Irmão, vamos sentar. Pode sentar. Eu queria pedir uma coisa para você. Não saia antes da bênção apostólica. Já está no final. Vocês ouviram, terminou a mensagem. Talvez mais uns 5 ou 10 minutos. Estou ouvindo um barulhão aí, criançada. Muito bem. Bom, primeiro de tudo, Josué, eu quero dizer para você e para os irmãos de todo o Brasil que nós fizemos tudo acertado. Eu fiquei lá o tempo todo. Eu adoro ouvir o Josué, que hoje a história da igreja do Evangelho Quadrangular está tudo ali na cabeça dele, tudo ali. Maravilha, eu adoro isso. E lembrando também, Josué, que você fez uma coisa aqui quando você assumiu o púlpito, que eu fiquei muito satisfeito, fiquei muito emocionado de você ter se lembrado de alguns nomes pioneiros desta igreja que partiram para a eternidade. Então eu agradeço a você, muito obrigado por você ter se lembrado, mencionado, obrigado por essa mensagem que nós ficamos ali o tempo todo. Isso é uma coisa maravilhosa. E sim, o importante, Josué, é que, né, nós temos milhares de pessoas espalhadas pelo Brasil, inclusive lá no Pará, né, ouvindo, né, participando dessa convenção. Quero que vocês tenham paciência. E agora cabe a mim dar para você um presente. Um presente para você. E
Marilene, te cumprimentando, eu não te cumprimentei. E um presente para você. Vamos. Quem vai tirar a foto aqui, gente? Isso, olha o capricho, hein? Você é um profissional. Tá dando microfone, Ian. Estou bem, Mário. Muito bem. Tá. Obrigado, Josué.